gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesmo. Já dando um spoiler, que não é bem um spoiler, Ivan Lilith morreu e possivelmente nós teremos os próximos. Vim falar sobre esse livro aqui incrível, que eu concluí recentemente e fui postergando a leitura. Se eu fosse recomendar alguma coisa pra você, tira uma tarde ensolarada como essa pra concluir essa leitura, porque assim, é algo tão rápido de se ler, eu mesmo posterguei e não tinha essa necessidade de fazer isso, porque o livro é muito bom. Ele se chama A Morte de Ivan Lilith, escrito por Tolstói. Achei o livro incrível, ele serve de alerta pra mim, ele serve de alerta pra você, que ainda temos a chance de mudar as coisas que gostaríamos de mudar, e façamos isso com uma única regra: Carpe Diem. Aproveite este momento. E ele já começa a sua narrativa dentro do próprio velório de Ivan Lilith. Então o personagem ele já morreu e durante a leitura nós acompanhamos o processo de morte dele, seja uma morte factual, que aconteceu de fato, e uma morte lenta, da vida pacata que ele estava levando ali. Que, inclusive, é bastante real. Então, se olharmos para a nossa realidade e conseguimos associar o livro, mesmo não sendo você que esteja morrendo, o autor nos traz essa autonomia de olhar para o personagem, a gente se espelha nele, a gente pega esses acontecimentos, o que nos traz o impulso de gerar uma mudança. O resumo da obra, no meu entendimento, este livro fala sobre o Memento Mori. E para quem não conhece o termo, expressando em uma frase, lembre-se que um dia você vai morrer. Ele serve como um lembrete da nossa mortalidade e da brevidade da vida, expressando de alguma forma que um dia tudo vai findar e a gente tem a oportunidade de trazer um significado, deixar a nossa vida um pouco mais plena. Olhando para esse título aqui, traz uma mensagem mórbida, né? A morte de Ivan Lilith. Só que durante a leitura, folheando as páginas e tendo o entendimento da mensagem que o autor quis passar ali, Tolstói quis trazer ao nosso entendimento a consciência da nossa finitude. Então ele reforça esse incentivo de vivermos uma vida plena, mas para isso precisamos olhar para o que finda um dia, porque senão achamos que somos eternos e não somos eternos, né? Então ele traz um incentivo de olharmos para a morte para vivermos uma vida plena. E aí, trazendo a minha visão, as pessoas separam muito do que é a vida e do que é a morte, quando as duas coisas estão intrinsecamente conectadas. Quando sabemos que um dia vamos morrer, sabemos também resgatar nossa capacidade de viver plenamente por conta da finitude de que tudo um dia vai acabar. Com isso, esse livro é um convite à consciência para você viver a vida com mais propósito, aproveitando as oportunidades e construindo boas relações. Sendo muito sincero, não tem como você encerrar essa leitura e não pensar na sua morte pelo menos durante 5 minutos. A sensação que eu tive lendo ele é que somos mortais. Um dia eu terei o meu fim e eu espero que o meu fim não seja igual ao de Ivan Lilith, tão trágico, tão problemático. Eu não diria que este livro é um romance, ele está mais para uma novela curta, um conto talvez. E como eu falei no início do vídeo, em uma tarde você consegue terminar ele tranquilamente. O procrastinador aqui foi eu, que demorei para finalizar essa leitura. Acredito que o Tolstói já tinha publicado Guerra e Paz, e aí posteriormente veio esse. Inclusive tá na minha lista, é um dos próximos que talvez eu fale aqui neste canal. Enfim, este livro aqui é aquele livro que fica com você depois do término. Quando você conclui ele, você quer deixar ele ali, ó, deixar guardadinho e não passar pra frente.
gente. E a morte dele é algo muito banal, então você olha o que acontece com ele e aí você se questiona, isso poderia ter acontecido comigo tranquilamente, assim, porque não foi uma morte trágica ou algo que... Isso daqui pode acontecer com qualquer pessoa, eu vou deixar no ar, é bom vocês lerem, né, senão vai ser spoilers atrás de spoiler. A morte dele é algo muito banal, que você para e pensa, isso poderia ter acontecido comigo ou com qualquer outra pessoa. Sem contar um pensamento que ele reafirmou, do qual eu sempre tive. A única certeza que a gente temos é a morte e o pagamento de impostos, que a gente vai fazer isso até o resto da nossa vida. E quem gosta de ficar pensando sobre a morte? Ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta, mas assim, é algo importante de se fazer. No início das páginas você já consegue perceber se você vai continuar a leitura ou não, até porque ele tem por volta de 80, 90 páginas, então você vai concluir ele tranquilamente, mas não é por conta da quantidade de páginas, e sim o peso desse tema, que para muitas pessoas que não têm estômago, já não aguenta ler ali, né? Você tá num momento, assim, meio ruim da sua vida, não recomendo você lê-lo. Apesar que até que seria interessante, né, pra gente dar um... Van Lilith era um funcionário público, vivia numa família tradicional, era filho de uma família tradicional, vivia uma vida insossa em todos os sentidos, tanto no trabalho quanto na família, com os amigos também, que eu não sei se a gente pode chamar de amigos, né? Ele tinha colegas ali de trabalho, do qual quando ele morreu, viram que a morte dele era uma oportunidade de pegar a vaga dele. Nesse sentido, ele vivia dentro do funcionalismo público, então o topo da carreira dessa posição seria um juiz, depois de ter sido puxado o tapete dele, então demorou para ele chegar nessa posição, nesse sentido. Quando ele morreu, os seus colegas de trabalho, seus amigos perceberam isso, passaram a questionar como eles poderiam pegar essa cadeira, ou mesmo passar essa cadeira para alguém para ter ali alguns privilégios, alguns benefícios em cima daquela entrega daquela posição, com a indicação que seria feita. Na sua família, ele tinha sua esposa, tinha os seus filhos ali, ele era um pai que levava o dinheiro para casa, fazia o que era o básico, né, o necessário. O seu relacionamento, ele começou muito bem, houve o casamento, ele teve a morte dos seus filhos ali e tudo mais. Então, o seu casamento foi se esfriando até se tornar gelado, se tornar frio. Basicamente, Van Lilith vivia uma vida mais ou menos, com um trabalho mais ou menos, com uma família mais ou menos, e uma vida insossa, mais ou menos também. E aí, dentro de todos esses contextos, dentro da área da vida dele, trabalho, ele passa a se acomodar quando ele senta na cadeira de juiz. E ali ele já vinha levando uma vida sem muitas emoções, sem muitas aventuras, uma carreira bem insossa, como eu havia comentado. Ele não tinha grandes aspirações, grandes vontades. Estava confortável para ele não queria fazer mudanças na vida dele. Para ele estava tudo muito bom, tudo muito ótimo, estava bem acomodado. Daqui a gente já consegue perceber que ele foi desenvolvendo a vida dele dentro dos princípios, dentro das regras, fazendo o que era esperado pela sociedade. Ele sempre cumpriu tudo certinho, teve um trabalho, teve uma família, foi pai, dentro do esperado ali. Ele viveu essa relação entre o trabalho e a família e trabalho. E durante a leitura a gente vê que ele tem algumas tretas com a esposa dele, e aí vemos o comportamento dele de fuga. Então, quando ele estava discutindo com a esposa dele, para deixar tudo tranquilo, ele ia pro trabalho e passava o seu tempo lá e tudo mais. E lá, como eu falei, eram colegas de trabalhos que ele tinha com a morte dele, pensaram em como conseguir essa posição. Então o sentimento geral era antes ele do que eu. E aí muitos se dizem, né, que no nosso velório que a gente sabe se a pessoa é querida ou não. E o velório de Van Lilith foi um pouco diferente, porque foram poucas pessoas para este lugar, e um dos amigos dele, que ele conheceu na faculdade, eu acho que ele tinha mais proximidade ali, que trabalhou com ele durante esse tempo, foi para este velório e teve algumas trocas com a esposa dele. Nessa conversa que eles tiveram, isso tudo é bem no início do livro, bem no início da leitura, a gente já consegue ver essa relação, e aí eles conversam ali, e a esposa dele pontua também a relação que ela teve com ele durante este período, essa fase difícil dele, que ele passava no quarto. Ela comenta com o colega dele que os últimos dias de Van Lilith eram tão horríveis, e os gritos dele chegavam no último cômodo da casa, onde ela se escondia ali, mantinha a distância para não ter que lidar com os gritos deles, que era de tanta dor, de tanto sofrimento, que ela mantinha essa distância. Então pensa, a própria esposa mantinha a distância do próprio marido, fugindo da tormenta do marido, enfim.
né? A gente já consegue entender um pouco da vida de Ivan Lillich neste momento. A pessoa mais próxima que deveria ser dele ali, se mantendo distante para não incomodá-la. Após essas páginas do velório, aí o autor passa a contar a bibliografia, né, da vida insossa do Ivan Lillich, e aí vem a sua morte, que foi muito trágica, gera até um certo desespero, porque eu pensei, cara, isso pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Depois de uma sucessão de acontecimentos insossos, ele passa a perceber do quanto a vida dele poderia ser diferente, passa a perceber do quanto ele desperdiçou a sua própria vida. E pô, pensa, é tarde de fazer alguma coisa, agora eu já tô findando. Mas veja bem, é tarde para Ivan Lillich, não é tarde para você. Ao contrário de Ivan Lillich, a gente ainda tem chance, e o autor nos traz esse pensamento, essa reflexão, esse questionamento de olharmos para nossa vida e mudar o que a gente pode mudar. Cara, só leia este livro, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário, curte esse vídeo e compartilha com alguém que tá precisando sair de uma vida insossa, ganhar mais autonomia com as suas vontades, viver com mais propósito, né? Eu acho que é isso.